Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos retomar a unidade 1, as escolas helenísticas e a arte de viver bem. Aula passada, nós estávamos falando um dos principais objetivos e o contexto social e político na qual surge o helenismo. Vimos que o helenismo ele surge por causa de um contexto social-político dado por Alexandre o Grande, com a expansão do território macedônico. E quando a gente observa essa expansão, essas expedições que Alexandre o Grande fazia, fez com que se mudasse uma ideia daquele período, que a gente chama de paradigma, de um modelo, de um jeito de se pensar. De um homem citadino, ou seja, aquela pessoa que se encontrava enquanto cidadão, homem maior de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense, que fosse nascido ali em Atenas, enfim. Essas situações estruturavam um pensamento em Atenas. Agora, com essas expedições, as pessoas começaram a se sentir cidadãs também fora desse tipo de pensamento, fora desse ambiente colocado com diversas limitações para que o sujeito fosse considerado cidadão. Então, nasce uma nova ideia, a ideia de um homem cosmopolita. O que é cosmopolita? Um cidadão do mundo. E com isso vem diversos problemas, diversas dificuldades que eles vão enfrentar em relação a como se encontrar no mundo, como se reestruturar no mundo em que eles se encontram. Agora um mundo diferente, não é mais o mesmo mundo que se havia naquele período. Então, eles deparam-se com alguns problemas. Que problemas eles vão se deparar? O primeiro problema é como ser feliz. É o principal problema das escolas helênicas que nós vamos conversar durante esse capítulo, ok? Esse capítulo nós vamos dividir em duas partes. Por quê? Porque nós vamos ver primeiro os cínicos, depois vamos ver os epicuristas. Então a aula de hoje é sobre os cínicos. Aula passada, alguns já tinham me entregue o trabalho, a gente já fez o comentário dos trabalhos em sala e iniciamos essa unidade. Então, para começar o capítulo, existem essas perguntas que vocês começaram a responder. Então, quem já respondeu essas perguntas, envia para mim no privado. Essas perguntas fazem análise desta imagem. Em relação, você pode ver, do tema que nós estamos discutindo, que é sobre como ser feliz. Então, essa relação entre felicidade, o que fazer para alcançar essa felicidade, ou o que não fazer, é o que vai ser a principal discussão aí entre os filósofos do helenismo. Os cínicos faz com que a gente volte o nosso olhar para uma vida simples, uma vida sem muitas coisas supérfluas. Então, a gente observa hoje que muitas das vezes para viver as pessoas se enchem de coisas, né? Então a gente vê lá roupa, comida, eletrodoméstico, casa, cama, pasta, escova de dente, sabonete, toalha, pente, água, refrigerante, suco, tênis, sapato, chinelo, carro, ônibus, metrô, tablet, smartphone, giz, carteira, louça, escola, igreja, clube, quadra, campo, televisão, enfim. Nossa, essa lista nunca acaba. Se a gente fosse listar aqui tudo que o ser humano precisa, né, e a gente ficaria a manhã inteira falando sobre isso. Mas os cínicos vêm exatamente em contrapartida a isso. Vai contrariar essa ideia. O fundador dos cínicos é um filósofo discípulo de Sócrates chamado Antístenes de Sinope. Antístenes, ele, quando aprendeu com Sócrates as suas ideias, observou que Sócrates uma vez fez uma reflexão importante sobre os atenienses. Eles estavam lá no mercado grego, imagina uma feira, né? Daí Sócrates passeando com seus discípulos, ensinando as coisas, e de repente chegou lá e falou: olha, de quanta coisa inútil precisa um ateniense para viver. E isso chamou muita atenção de Antístenes, muito. Tanto que Antístenes ele começou a observar essa vida supérflua, né, que vivia o ser humano naquele período. E começou a perguntar-se quais são as reais necessidades que tem o homem. Quais são as reais
coisas importantes que podem fazer o homem se autoconservar, poder continuar sua vida, poder viver e ser feliz. Então, eles começaram a observar que algumas coisas não são necessárias, né? E algumas são. Então, por exemplo, o alimento, né? O alimento nos fornece energia, né? A casa é um abrigo necessário. Então, os cínicos, eles vão começar a ver algumas coisas que às vezes são demais. E dentro da ideia dos cínicos, existem 3 pontos principais que eu gostaria que vocês anotassem. Então pega lá seu caderno e vai anotar 3 pontos principais dos cínicos. Vocês estão vendo que eles estão perguntando muito sobre coisas supérfluas. Eu já falei isso umas 4, 5 vezes nesse pequeno tempo que nós estamos falando. Então, se a gente observa aqui, essas coisas supérfluas, elas vêm justamente sendo questionadas por eles pelo primeiro pensamento que eles têm em relação a essa busca de como ser feliz. Então anota aí. Qual a primeira ideia dos cínicos? Principal ideia é o desapego. Então escreve lá. Principais ideias dos cínicos. Número 1, desapego. Por que desapego? Porque, de acordo com os cínicos, o desapego vai fazer com que a pessoa ela desprenda-se dessas coisas desnecessárias. Inclusive, desprenda-se daquilo que ela mesma tem. Então, não vai ficar muito apegado a coisas, pessoas, lugares. Isso não quer dizer que eles não valorizam. Não é isso que foi dito. Isso quer dizer que eles são desapegados. Desapego é você não apegar-se a coisas, pessoas e lugares, ok? Tem uma tirinha aqui para gente refletir sobre essa primeira ideia. O que você quer de Natal, papai? Ah, eu realmente gostaria de um pouco de paz e tranquilidade. Aí a guriazinha fica assim, ué, você não prefere algo que eu possa comprar no shopping? Né? Então, hoje, o que mostra isso? Que as pessoas são apegadas a coisas concretas, materiais. Os cínicos vão nos mostrar realmente essa outra ideia de desapego. Segunda ideia dos cínicos, anota aí. Segunda principal ideia. Segunda principal ideia dos cínicos é a liberdade. Então você pode ver aqui algumas imagens que nos remetem um pouco a essa ideia de ser livre, né? E essa liberdade como aspecto da felicidade. Então, ser livre é uma coisa importante para os cínicos. Todo tipo de liberdade, tanto de ação quanto de fala. Você poder falar o que você pensa. Então, um cínico, ele não tinha papas na língua, como se diz hoje, né? Um cínico, ele de certa forma tinha uma compreensão muito diferente da natureza, do mundo à sua volta, da compreensão das coisas. Por isso que entre os gregos, a palavra cínico vem de kinos. O que é kinos? A palavra kinos em grego, kinos, aqui, tá? Nossa, que bonito que ficou. Mas tá aí. Palavra quinos. Quinos vem da palavra cachorro, né? Por isso vem a palavra cínico. Então, o quinos, que se arremete aí à ideia dos cínicos, é justamente desse cachorro que vive na rua, né? São livres, latem, anda para onde quer, vem para onde quer, deita onde quer, faz o que quer. Então, é essa um pouco a ideia dos cínicos, né? Com a ideia de liberdade, de certa forma, de todas as situações. Os cínicos teve um principal representante. Então anota aí, depois das principais ideias, coloca aí no seu caderno. Principal representante. Tu escreve lá, Diógenes. Diógenes, tá aqui ó, para quem não sabe como escrever, é dessa maneira aqui ó, tô selecionando aqui embaixo ó. Diógenes. Por um pouquinho para cima para ajudar você a ver ó. Aqui ó, Diógenes, tá vendo? Diógenes foi um dos principais filósofos que representaram o cinismo. Então você pode
colocar ele aí como principal representante. O fundador não é ele, né? Coloca lá no começo que o fundador é Antístenes de Sinope. Então, eu vou abrir aqui uma página para escrever Antístenes. Antístenes de Sinope. Aqui, ó, Antístenes. Antístenes de Sinope. É essa forma que escreve aqui, ó. Dessa maneira que escreve. Sinope. Ok? Então aqui, ó, tem Diógenes de Sinope, mas é o representante que eu falei. Anotou aí? Muito bem, voltemos para cá então. Você tem aqui um vídeo, legal você assistir esse vídeo, fala um pouco sobre essa sensação de liberdade, né, de ir e vir, a liberdade de poder se expressar, importante para os cínicos aí. Quando a gente fala em relação à liberdade, Diógenes, ele foi um dos principais representantes dessa escola, porque esse personagem, ele tinha uma vida muito diferente, né? Ele conseguiu levar a ponto da letra, a risca, o que falou Antístenes. Se é para ser desapegado, então vamos ser desapegados. Então o desapego para ele era algo extremamente importante, né? Então ele era tão desapegado, inclusive de casa. Quer ver, ó? Tem uma famosa pintura de Diógenes em relação ao seu desapego, que é essa figura aqui, ó. Então Diógenes era uma figura muito diferente nesse período em que incomodava muita gente. Então dizia que ele nem andava com roupas, né? Então aqui é uma interpretação da pintura, né? Justamente por causa do pudor da Idade Média nesse período, e fez nesse período em que foi feita essa obra, certo? Então se coloca esse manto em torno de Diógenes, mas ele nem roupa usava, para ver como ele é desapegado. Tá vendo aqui, ó, os cachorros ao lado de Diógenes? Porque a vida de cínico, realmente uma vida de cachorro. Isso aqui é um barril muito utilizado naquele período, né, como odres de vinhos, né, colocar ali a bebida, e quando ficava muito velho, né, rachava aqui, tá vendo? Eles eram jogados fora, então é como grandes cestos de lixo nas ruas. Então Diógenes vivia num desses. Dizia que ele era tão diferente, que ele tinha essa lamparina aqui, e saía nas ruas de Atenas, olha aqui essa imagem, com a lamparina ligada, né? Com o lampião, seria para nós hoje, né? Essa caixinha com uma vela acesa dentro. Dizia assim: eu procuro um homem que seja justo. Eu procuro um homem que seja sábio. Então imagina, isso no meio de um monte de gente era quase que uma afronta, né? É como se estivesse falando assim, olha, aqui não tem nenhum homem justo, aqui não tem nenhum homem sábio. Então, nem todo mundo gostava dessa honestidade, dessa transparência de Diógenes, né? Então, todas as figuras ele se demonstra dessa forma. Dizia na história que Alexandre, por muitas das vezes, Alexandre o Grande, né, representado aqui por essa figura, sempre quis tirar o Diógenes dessa situação, né? Então, Diógenes, por ser uma pessoa muito inteligente, Alexandre queria tirar ele dessa vida. Só que Diógenes nunca quis, né? Uma vez ele estava ali, ó, tomando sol, né? Então imagina Diógenes lá tomando o sol dele. De repente chega Alexandre e fala: me peça o que você quer, Diógenes, que eu te dou, nem que se for metade dos meus reinos. Então diz a história que Diógenes só deu uma espiadinha e falou assim: viu, você pode dar licença que você está atrapalhando eu tomar meu sol. Então, assim era Diógenes, né? Não tinha papas na língua. Imagina falar isso para um rei, né? Uma personagem assim importante, era a morte na certa, mas como Alexandre admirava muito Diógenes, acabou isso não acontecendo, ok? Então, é um pouco aí a história do próprio Diógenes. Você pode aprofundar um pouco com essas questões. E para eles essa era a maneira de ser feliz, uma vida simples, né? Distante das comodidades, dos desejos criados pelos convívios em sociedade, sem fama, sem luxo, sem fortuna, sem nada, né? Então essa é a principal ideia aí dos cínicos. E aí, gostaram dos cínicos? Então,
essa foi a nossa aula de hoje. Então, vou pedir essas questões aqui para vocês e vou pedir para que vocês façam uma pesquisa sobre Diógenes, né? Algumas curiosidades, algumas situações como essa que eu contei em relação a como ele agia. E eu vou pedir mais uma coisa, que você trace um paralelo, uma comparação entre o Diógenes e um personagem que vocês devem ter lembrado que vive em um barril, que é o nosso amigo Chaves. Chaves é um personagem inspirado no Diógenes. Então, por esse fator de morar no barril e etc., né, que sempre mostra lá nos episódios do Chaves, então o que você vai fazer? Um paralelo. Quais são as proximidades do personagem Chaves que se aproximam à ideia do nosso filósofo hoje estudado, Diógenes? Quais são as semelhanças entre os cínicos e os Chaves? Ok? Então, não é uma atividade muito extensa, uma atividade bem fácil para você fazer, para você entrar aí na pesquisa. Então, pesquisou sobre Diógenes, curiosidades, depois faz esse paralelo com os Chaves. Ok? Não se esqueça também que quem ainda não enviou, quem ainda não fez aquelas perguntas da página 16, as 4 perguntinhas, e uma pergunta ali da página 17, enviar para mim junto com isso, ok? Faça tudo isso no seu caderno, certo? Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no privado. Até mais!